Olá pessoal, estamos de volta com mais uma resolução das questões do exame de suficiência CFC 02-2011. Essas questões estão todas em post no meu blog www.profmariojorge.com.br. Lá vocês poderão colocar seus comentários, dúvidas, sugestões, elogios, críticas, enfim, aquilo que vocês acharem interessante e eu terei o maior prazer em responder. Bom, hoje nós vamos tratar da questão número 22. Essa questão fala sobre indicadores de análise. Relacione o indicador econômico financeiro descrito na primeira coluna com exemplos de indicadores na segunda coluna e em seguida assinale a opção correta. Eles dão aqui o nome de alguns indicadores, alguns grupos de indicadores, e aqui eles vão falar dos indicadores exclusivamente para a gente fazer uma relação. Então eu tenho indicadores de capacidade de pagamento, no 2, indicadores de atividade, e no 3, indicadores de rentabilidade. Aqui no grupo de indicadores propriamente dito, eu vou ter no primeiro grupo liquidez corrente, seca, liquidez imediata, liquidez geral e endividamento. O segundo grupo, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, giro dos estoques e giro do ativo total. No terceiro, margem operacional sobre vendas, margem líquida sobre vendas, rentabilidade do ativo e rentabilidade do patrimônio líquido. Então eu entendo que primeiro nós precisamos saber quais os índices que estão em cada grupo desses aqui. Precisamos entender isso e aí identificar quais são eles. Então vamos lá. Indicadores de capacidade de pagamento. Capacidade de pagamento, né? O que eu tenho para pagar a minha dívida? Então analisam a relação entre ativos e passivos. Ativos são os bens e direitos, os passivos as obrigações. Então os bens e direitos é que existem para saldar a dívida do passivo. Então o confronto entre um e o outro vai me dar a condição de pagamento, ou seja, a capacidade de pagamento. Analisam a relação entre ativos e passivos, identificando a capacidade de pagamento a curto prazo, a longo prazo e o total de endividamento. Os cálculos são feitos através dos índices de liquidez. Índices de liquidez são índices onde eu confronto ativo e passivo e vejo o que sobra. Liquidez é quando eu tenho uma situação positiva, o meu ativo está maior do que o meu passivo. Isso é uma liquidez, né? Eu tenho direitos, bens e direitos, pago as minhas obrigações e sobra um valor. Então se eu confrontar os dois, eu vou ter essa ideia de liquidez, quanto que eu tenho de liquidez, ou seja, capacidade de pagamento. Indicadores de atividade, também conhecidos como indicadores de produtividade, medem a rotatividade das contas do ativo e do passivo. A resposta será em número de dias ou número de vezes. O meu ativo, ele tem o objetivo de girar. Quanto mais ele girar numa situação positiva, mais resultado positivo eu terei. Não adianta eu ter um estoque lá que não gira nada. Então ele não gera nenhum resultado. Não adianta eu ter contas a receber que eu não recebo, então ele não gira. Isso não traz nenhuma situação positiva para o meu caixa. Então o meu ativo ele é todo com o objetivo de girar cada vez mais. Então eu preciso medir isso. Como é que eu vou medir isso? Através dos indicadores de atividade, onde eu tenho lá as fórmulas que eu vou chegar no número de dias ou no número de vezes que ele girou durante o período. Durante o ano girou 6 vezes, ou então durante o ano ele girou a cada 60 dias. E isso vai me dar uma noção então de como é que está a produtividade do meu ativo. Indicadores de rentabilidade medem o ganho das vendas e a capacidade de produzir lucro de todo ativo investido. Então quando eu falo em rentabilidade, quando fala em margem,
isso tudo tem relação direta com o lucro. Então a relação entre lucro e vendas vai me dar aí a margem de vendas. Do que eu vendi, quanto que eu tirei de lucro. Ou em relação ao meu ativo. O ativo representa tudo que eu investi. Então, de tudo que eu investi, quanto deu de resultado? Isso é rentabilidade do ativo. Bom, então colocada a definição de cada grupo de indicadores, nós temos então que identificar quais são os que estão relacionados aqui. Eu já coloquei a resposta, é a letra D, 1, 2, 3, mas vamos voltar lá. Então, indicadores de capacidade de pagamento são aqueles índices de liquidez. Então é exatamente isso aqui, ó, liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata, liquidez geral e endividamento. Todos esses índices aqui vão medir a capacidade de pagamento. Indicadores de atividade são aqueles de produtividade, aqueles que calculam o giro do meu ativo. Então eu tenho prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento. Aqui também eu tenho como medir, né, o giro do meu passivo, quantos dias eu tenho para pagar. Mas por que eu faço do passivo, do pagamento? Para comparar com o meu receber, com o meu ativo. Para ver se eu estou realmente recebendo antes de pagar ou se eu estou pagando primeiro e recebendo depois. Então, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, giro dos estoques e giro do ativo total. Essa medição de prazo e de giro é uma medição de produtividade, é uma medição de atividade. Então, está relacionado. Ó. Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, ficou na ordem certinho. E indicadores de rentabilidade vai medir então o ganho. Margem operacional sobre as vendas, margem líquida sobre as vendas, rentabilidade do ativo e rentabilidade do patrimônio líquido. Então, na margem operacional sobre as vendas, eu pego o lucro operacional e divido pelas vendas, por exemplo, para saber qual é a margem operacional das vendas. A margem líquida sobre as vendas é o lucro líquido, é o final, dividido pelas vendas. Rentabilidade do ativo também é o lucro dividido por todo o ativo. E rentabilidade do patrimônio líquido é todo o lucro dividido pelo patrimônio líquido. Então é isso, a resposta dessa questão é a letra D, então, letra D, 1, 2 e 3. Ok, pessoal? Então qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer situação que vocês queiram colocar em relação a essa questão ou outras, vocês por favor utilizem lá os comentários do blog www.profmariojorge.com.br. Eu terei o maior prazer em responder para vocês, ok? Muito obrigado então e até a próxima.